E atraso essa menina. Vamos lá. Conectado. Isso aí, galera. Vamos lá para mais uma live. Bom som, né? Bom, né? Tá, beleza. Gente, isso aí foi a Sara, hein? Pô, Sara, você já tá aprontando aí desde a primeira live já do 2021? Nananã. Que a outra vez ela tava dormindo, né? Já tinha nascido, mas tava dormindo. Vamos lá. Pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando a mensagem, caso vocês queiram. Eu sempre recomendo assistir primeiro e depois compartilhar, né? Para não compartilhar alguma coisa que você não acredita, de repente. Ou, quem sabe, você esteja compartilhando por, sei lá, quer compartilhar informação. Tipo, ah, que bobão. Pode ser também. Mas, enfim. Vamos nessa? Você tá com as perguntinhas abertas aí? Então, hoje nós vamos conversar de... Presta pra mim, já que você não vai usar. 3 questões. Tô aqui segurando essa... Aí que cai, né? Beleza. Então, gurizada, foram feitas 3 perguntas lá no Instagram e a gente vai buscar respondê-las, creio que adequadamente e biblicamente. E vamos ver, né, como é que vai se desenrolar esses assuntos aqui. Eu vou ler primeiro as perguntas para depois a gente ir conversando uma por uma, até algumas delas vão se relacionar, como sempre a gente faz, mas necessariamente vamos primeiro conhecê-las. Então a primeira pergunta seria: tatuar o corpo é pecado? Então, é pecado você fazer uma tatuagem? Essa pergunta até a gente brinca bastante porque ela se repete muitas vezes assim durante os anos. As pessoas ainda perguntam disso. Eu creio que não seja por uma, vamos dizer assim, por maldade, né? É justamente porque depois que nós conhecemos a Deus, nós queremos agradá-lo, a gente quer fazer a vontade dele. Então, de repente, pode ser, né? Mas pode ser que você já está tendo uma noção de, tá, mas eu preciso agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Então, necessariamente, talvez alguns dos meus atos pode ser que não sejam, vamos dizer assim, cristãos, ou não condiz, não vão, oi? Não vão ser condizentes, vamos dizer assim, com a posição que eu digo estar ocupando ou que eu aparento estar ocupando, né? Por exemplo, a gente pode ler a Bíblia aqui, tipo, todos os dias ainda assim, e eu não ser um cristão. Eu posso só estar falando algumas ideias para vocês, arrematando discípulos para mim, quer dizer, digo para Deus, e não ser sincero com justamente com a minha fé. Lembra do apóstolo Tiago? No segundo capítulo ele vai falar inclusive sobre a fé morta, né? A fé que não tem obras. E às vezes a gente fica pensando em vários assuntos, ou joga um assunto para lá, um assunto para cá, mas acaba, vamos dizer assim, distorcendo às vezes o que as escrituras estão falando, ou falando alguma outra intenção que a escritura nunca teve a intenção de responder. Show? Então a primeira pergunta vai ser: tatuar o corpo é pecado? A segunda vai ser: o Covid-19, né, esse vírus aí que a gente está enfrentando na pandemia, ele veio para deixar as pessoas mais próximas, aprenderem a conviver e serem mais humildes? Eu só mudei um pouquinho aqui das escritas, mas deixei o mesmo sentido. Então também teve uma pessoa que me perguntou sobre isso, se o Covid ele veio para deixar as pessoas mais próximas e aprenderem a conviver e serem mais humildes. E esse final de semana aí tá mostrando muito, né, a cara de muita gente, né? Mas vamos conversar mais tarde sobre isso. Vamos lá, esse final de ano aí, as festas, blá blá blá, enfim, vamos lá. Na terceira pergunta, a pergunta é bem interessante. Ela pergunta: qual é o estado dos mortos? Consciência ou inconsciência? E aí, a tua vozinha que morreu? Teu tataravô? Tá vivo? Tá morto? Tá morto, né? Ok, e agora? Onde é que ele tá? Como que ele tá? A Bíblia responde isso. Vamos lá então? Bom, a primeira questão vai falar sobre a tatuagem, né? A gente tem algum texto condenando a tatuagem? Temos. Essa é a questão. Na realidade, ela não fala necessariamente, né, em algumas traduções ele já traz como tatuagens, mas também traz como marcas, né? Então, quando a gente pesquisa deixa eu ver aqui só na Ara, na Almeida Revista Atualizada,
Lá em Levítico 19, 28, abre lá Levítico 19, 28, vai estar escrito... Lá tem umas séries de coisas que no primeiro versículo, se vocês atentarem, quem disse foi Moisés, tá? Vocês não vão, aliás, disse o Senhor a Moisés, né? Não vão dizer que foi o Dudu. Então lá em Levítico 19, lá no versículo 28, está escrito o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então quem está dizendo isso não é o Duduzinho, não é o Dudu que está dizendo, nossa, é feio fazer tatuagem, essas coisas e tal. Ok, agora eu vou ler o anterior. Versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificarei as extremidades da barba. Vixe. Tenso, né? Agora, versículo 26. Não comereis coisa alguma, tô voltando aqui, com sangue. Não agourareis, nem adivinhareis. E aí? Vocês têm praticado alguma coisa assim, nesse sentido? Tem cortado o cabelo meio redondo aí? Está pecando contra Deus também? E aí? Aqui, principalmente, vai entrar uma questão que se trata literalmente da questão das leis, que muitos vão dizer assim, não tem mais lei, eu posso fazer o que eu quiser. Outros vão dizer, não, peraí, mas a lei se resume somente a 2 mandamentos. Esses outros aí que foi dado a Moisés era justamente para a nação de Israel, para aquele contexto. Ok, muitos vão pensar assim também, né? Daí você pensa assim também, né? Alguns vão dizer, vão usar outros versículos para tentar sustentar uma ideia. Mas necessariamente o versículo 28 ele está falando do quê? Antes vamos falar disso, né? O versículo 28 está falando assim, ó, pelos mortos não ferirei a vossa carne, nem imprimireis nenhuma marca sobre vós. Alguma coisa assim, alguma tradução, né? Então, literalmente, ele está falando para a gente não, aparentemente, e eu não preciso ir muito longe aqui, justamente para não distorcer o que o versículo está falando aqui, mas ele está falando sobre um tipo de veneração aos mortos. Eu não preciso ir muito longe, posso ser uma criancinha que é bem provável que eu consiga ver isso. Então, ok, um dia vai morrer meu pai, um dia vai morrer minha mãe. Se eu estiver vivo até lá, eu não vou ferir a minha carne no sentido... Em qual sentido? Aí ele fala, não fareis marca nenhuma sobre vós. E eu vou fazer uma tatuagem homenageando meu pai. E aí, isso glorifica a Deus? Aí que vai entrar a questão. A gente pode jogar esse versículo fora? Porque isso era para a nação de Israel? Porque naquela época, naquele contexto, tinha os adoradores que faziam... adoradores é uma boa, né? Imprimiam, né, tinta sobre a pele e faziam tatuagem para venerar outros deuses. Posso fazer isso então? E aí? Agora, a Bíblia fala que você pode fazer uma tatuagem. Vamos descartar então esse versículo. Vamos pensar então que aquilo era para a nação de Israel. Aquilo não precisa mais ser seguido. Vamos por todos os lados aqui. Aquilo não precisa ser seguido mais. A gente vai fazer uma tatuagem agora. E o que eu vou tatuar? Eu acho bonito uma borboleta. Eu acho bonito um ursinho carinhoso. Eu acho bonito eu vou querer aqui um versículo bíblico. Eu vou colocar o Pai Nosso aqui nas minhas costelas. Vou escrever em hebraico, que fica mais espiritual. Né? A gente tem um amigo que fez isso já. Sara tá rindo? Ô, Sara, quando você me perguntar que você vai fazer uma tatuagem, eu vou te perguntar o seguinte. Em outras partes das escrituras, a gente vai ver, inclusive, vamos dizer assim, pontos importantes a serem conversados. Se aquela lei não está mais em valia, aquela lei específica, seja do cabelo, seja da tatuagem no corpo, eu preciso ter outro embasamento, porque senão eu não tenho mais escritura. Se eu olho com desprezo para as leis que foram dadas, seja a nação de Israel, seja, né, os 10 mandamentos lá, que foi um pouquinho mais anterior, né? Se eu olho para essas leis com desprezo, eu estou desprezando toda a história de Deus com o povo que ele conduziu. Então eu não posso fazer isso. Porém, realmente nós estamos discutindo o quê? Se tem valia ou não. Para nós, hoje, né? 2021. E aí? Vamos ler outras coisas.
Vamos ler mais a Escritura? Eu sempre gosto de... A Escritura não se resume a um versículo. E esse versículo aplicado em um diferente contexto pode fazer muita confusão. Vamos ler o que diz em 1 Coríntios. Quem eram os coríntios lá? Os caras... Os caras necessariamente faziam uma confusão, né? Seja no culto, seja no estilo de vida. Mas mesmo assim, lá no versículo 19 ao 20, no capítulo 6 de 1 Coríntios, vai estar escrito o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Interessante, né? Se vocês lerem um contexto, vocês vão entender o que realmente está falando nesse capítulo 6, mas isso pode ser expansível até para esse assunto que a gente está conversando. Fazer uma tatuagem vai glorificar a Deus? Diga lá. E aí? Dudu tá pregando contra a tatuagem? Não, cara. Assiste completo, né? A geração fast food está acostumada a assistir vídeo de 2 minutos e ter uma opinião formada sobre várias coisas, né? Mas vamos lá. Assiste isso, reflita, pergunta, comenta e aí a gente vai continuar nessa nossa discussão. E aí? Eu mudei um pouquinho a pergunta. Além de eu posso fazer uma tatuagem, eu vou glorificar a Deus fazendo uma tatuagem? Cri. E aí, eu posso glorificar a Deus fazendo uma tatuagem? Claro, eu posso fazer o símbolo do peixe. Eu posso fazer o retrato de Jesus Cristo, o estilo americano, que para os filmes, né, não sei o que, no meu braço, que muitos fazem, né? Tudo parecido com Jesus, né? É muito parecido. Mas enfim. E aí, vai, de ladinho, isso. Vai, filha. Beleza. Ah, a Sarinha tinha se afogado ali. Então, posso fazer ou não posso? Posso. Você vai dizer, né? Os mais rebeldes, assim, vamos dizer assim, eu não quero seguir esse evangelho aí, eu sou ateu, eu sou de outra religião, na minha religião eu posso marcar o que eu quiser no meu corpo, posso fazer o que eu quiser no meu corpo, mas eu não vivo uma religião, eu vivo, é isso aqui. Não, Jesus nunca falou nada sobre tatuagem, então vamos aproveitar. Porque lá na coxa dele está escrito Rei dos Reis, não sei o que, é uma tatuagem. Enfim, escutem, queridos. E aí? Vocês não responderam a pergunta aí. Glorifica a Deus, não? Agora a gente pega no que realmente vai pegar agora. As tuas ações, todas elas agora, desde que você acorda até dormir, glorificam a Deus? Ao crente do final de semana aí, seja sábado ou domingo, né? Glorifica a Deus? Tuas ações? As minhas ações estão glorificando a Deus? Ai. Aí é complicado, né? Porque essa questão aqui ela está sendo muito mais ampla do que aparenta ser. Mas vamos ler o que ele também escreve lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 31. Claro que tem um contexto, né? Ele fala assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, ótimo, vamos pecar para a glória de Deus. É isso? Também não. E aí? É pecado, então? Pecado eu fazer uma tatuagem? Vamos ler no versículo 23 o que ele fala antes de falar isso, né? Tipo, um pouco mais antes, nesse capítulo 10 de 1 Coríntios também. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí, tem edificado a sua tatuagem? A sua tatuagem tem edificado alguma coisa? O corpo de Cristo? Nada? A gente pode ir para outras coisas. E aí? Agora, eu ouço algumas pregadoras de vez em quando, famosas e tal, né? E elas dizem, porque a gente vive no século XXI, porque hoje a gente tem que tomar banho, tem que fazer todos os dias, eu não sei se os caras, né, bem no fim, algumas culturas, mas é tudo bem. Tem que se enfeitar mesmo, tem que não sei o que, blá blá blá. Eu não estou dizendo que não pode, a escritura também não diz que não pode. Se não me engano vai ser Pedro, mas depois eu acho o versículo para vocês lá, que fala que não seja o adorno da mulher, né, os penduricalhos, isso e aquilo. Que seja o quê? Um coração puro. Pois é. E aí, em uma pergunta tão simples,
Posso fazer uma tatuagem? Tatuagem é pecado? A gente pode refletir sobre tantas coisas. Nossa, nós nem chegamos na segunda. E aí? É porque parte do que a gente está falando agora ela vai ajudar a responder essa segunda pergunta. Mas lá em Romanos, no capítulo 14, do versículo 12 ao 13, tem uma exortação meio poderosa aqui. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Opa! Deixa eu abrir uma vírgula aqui nesse ponto aqui. Então os caras que deixam de me julgar, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Agora, continua o versículo. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não somente aqui, mas também em Colossenses, é colocado as situações de que, por exemplo, eu não vou causar ira no meu irmão, seja por qualquer motivo. Na verdade, se eu leio bem a Bíblia, eu vou tentar não fazer isso de várias maneiras. Mas, seja por alimentos, seja por dias de guarda, isso não quer dizer discussão teológica, isso não quer dizer estudo, mas tem várias coisas que, inclusive, eu vou deixar de fazer por, como é que se chama a palavra? Abnegação? Abnegação? Pode ser isso. E por empatia. Só que nunca a gente vai trair a nossa fé. Então, cuidem muito com o que nós vamos fazer. Então, Dudu, então se autoriza eu fazer uma tatuagem? Meu amigo, eu não sou Deus. O que as escrituras dizem é que lá em Levítico, no tempo de Moisés, da lei de Moisés, diz que não era para marcar em o quê? Aparentemente no quê, pelo menos? Parece que numa veneração aos mortos, mas não façam cortes ou imprimam alguma marca no seu corpo por causa dos mortos. E isso pode ser problemático. Dudu, mas eu fiz e agora eu me converti a Jesus. Ou eu tô indo meio que nesse caminho, porque a galera apresenta vários Jesus, né? Tem Jesus que aceita isso, tem Jesus que aceita aquilo, tem Jesus que inventa moda aí, enfim, Jesus está inventando várias coisas aí, né? Ou pelo menos as pessoas estão inventando vários Jesuses, né? Mas ok. E aí? Posso fazer? Não posso fazer? E aí, Daís? O que você acha? A gente pode fazer uma tatuagem que vai glorificar Deus? Não podemos fazer tatuagem? Acho que não vai glorificar Deus. Será que vai glorificar Deus? E aí? E quem já fez então? E agora se converteu? Pode continuar fazendo tatuagem, mas se for um crucifixo, se for Jesusinho ali, não pode fazer mais tatuagem. Não pode, né? Nós não podemos fazer uma tatuagem bonita aqui. Gente, a tatuagem histórica ela foi usada não somente para veneração a Deus. Existem algumas gangues, inclusive, eu não lembro se é Yakuza, cara, mas algumas gangues meio problemáticas aí, elas usavam a tatuagem inclusive para, seja nos anos, agora eu não vou lembrar agora, mas enfim, elas usavam para identificar os membros, né? Então a pessoa tinha lá uma tatuagenzinha que colocava justamente, pronto, essa pessoa faz parte dessa gangue. Mas e se, vamos dizer assim, eu tive uma ideia agora nós cristãos vamos fazer uma tatuagem generalizada para ver quem que é cristão, quem que é não. E aí? Ô, amor, tô interagindo com você aí, minha filha. Posso fazer a tatuagem ou não? Tudo é me permitido. Mas nem tudo me convém. Tá, mas se convém eu fazer uma tatuagem, por que eu tô fazendo tatuagem? Aí que entra a maior parte dos videozinhos de macarrão instantâneo que vocês acham aí teológicos. Eles sempre vão falar de alguns princípios. Só que o princípio, ele é questionável. Por quê? Porque você pode ler um texto e ter uma ideia de um princípio sobre aquilo. Eu posso ler o mesmo texto e ter outra ideia, que é o que a gente vai conversar lá na terceira pergunta. Mas, não existe pecado que, aliás, existe um, né, citado pela Bíblia, que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? E não existe outro pecado, e a gente não tem, vamos dizer assim, aliás, a gente tem um advogado que intercede por nós, e o que a gente faz depois de pecar? O que é o batismo, primeiramente, né? Beleza, estou cheio das minhas tatuagens, blá blá blá, não sei o que e tal, fiz uma tatuagem aqui no rosto. Você não acha bonito, Dudu? Eu acho bonita essa tatuagem. Tem tatuagem que é bonita, aliás, né? Tem tatuagem que é horrível. Mas enfim. E agora,
não tem como eu remover ela. Preciso remover ela ou alguma coisa nesse sentido, ou enfim. E aí? Estamos há 20 minutos falando disso. Preciso ou não preciso? A escritura diz que você precisa? Tá, o cara já fez. E o cara teve a noção agora de que, bah, eu acho que mesmo eu fazendo ou não fazendo, não vou glorificar a Deus nisso. E aí? Pode ser que o cara pense isso? Pode ser. Pode ser que o cara pense, não, eu vou glorificar a Deus. Aqui eu vou colocar uma marca para dizer que eu sou dele. Mas vai ser mais ou menos parecido com outras coisas que já apareceram no passado, né? E que, bem no fim, não te levam à salvação. E olhando para esse lado de veneração, quem a gente tem que louvar, venerar, vamos dizer assim, nesse sentido? É a nós mesmos? Ou é a Deus? A Deus. Tá, então vamos dizer assim, vamos tratar mais ou menos igual o valor da circuncisão para Deus. Hoje, né? Ah, eu vou fazer por higiene. Muitos de nós fazem, na verdade, porque é uma questão médica, inclusive, né? Mas não é bem igual, né? Obviamente, não é igual os dois assuntos. Mas se analisarmos, vai valer alguma coisa para Deus tatuar ou não? Não. Não. Essa é a pergunta óbvia. Aliás, essa é a resposta óbvia. Vai valer alguma coisa para Deus? Qual é a resposta? Ah, sim, vai valer. Deus vai estar vendo que eu estou me sacrificando por Ele. Existem outras coisas que eram praticadas no passado, inclusive essa tatuação da veneração, que tinham algum aspecto, né, igual fala Colossenses, se eu não me engano, de sabedoria, mas que não tinham valor nenhum. E aí? Vamos tatuar então? Cara, é você que sabe. Mas primeiro se pergunta, isso está glorificando a Deus? Agora, vamos resolver o probleminha aí que você está tendo de eclesiástico aí, com o teu pastor, né? Ele vai dizer assim, não, a gente não tatua aqui, ensina a não tatuar, porque vamos dizer que ele chegou à mesma conclusão, ou mesmo que a gente diz, vai valer nada mesmo, tipo, não vai fazer diferença. E se você já tatuou, sei lá, tem gente que tatua a folha de maconha, né? É super legal, né? Ah, mas é uma folha, só em defesa, a folha não vai fazer nada, né? Eu não vou entrar em outros assuntos aqui, senão vai ficar muito longo. Mas enfim, tem gente que faz a tatuagem literalmente, o tempo que eu passei na cadeia, isso e aquilo. Já tive vários alunos que já fizeram isso. Ah, aqui é, né, comando não sei o que, bababá. Sei lá, o cara faz o que ele quiser, né? Eu, por exemplo, eu não tiro o livre-arbítrio da galera. Eu justamente aponto o que a escritura está dizendo sobre isso. Primeiro naquele contexto e depois nos dias de hoje. Se Paulo e nós, aliás, seguimos a doutrina dos apóstolos, então o que o apóstolo Paulo fala acaba sendo regra de fé para a gente. Claro que a gente vai analisar o contexto e a situação que está acontecendo. Não é verdade? E Deus? Onde é que entra Deus nessa história? E aí? Ah, falando nisso, né? Eu entrei nos videozinhos e esqueci de falar. Muitas pessoas vão dizer qual é a motivação que você vai fazer essa tatuagem, que é mais ou menos o que a gente chegou ali no fundinho da resposta, né? E aí, qual que é a tua motivação em fazer essa tatuagem? É realmente glorificar a Deus? Cara, se realmente é isso, eu vou deixar a escolha para você. Ah, mas é só um negócio que eu quero achar bonito. Porque hoje em dia a gente faz o degradezinho no cabelo, porque hoje em dia a gente faz isso, faz aquilo. Mas tá glorificando a Deus nisso? E aí? Vamos falar do cabelo do versículo anterior lá de Levítico, né? E aí? Vamos pensar nisso? Na verdade, eu acho que em todas as nossas ações nós deveríamos pensar nisso. Que é o que eu perguntei ali no meio da nossa conversa. Vai glorificar a Deus ou não? E aí? Vamos ler a segunda pergunta? Eu respondi a tua pergunta? Não, né? Não do jeito que você queria. Sabe por quê? Porque se eu disser que sim, eu não tenho medo de críticas e alguma coisa assim, né? O pessoal tá fazendo isso faz 4 anos já. Ou mais até. Se eu disser que não, aliás, que tatuagem não é pecado, a galera vai começar a tatuar. É isso aí. Eles vão dizer, ó lá, o Dudu que me autorizou. E quando você chegar diante de Deus,
E aí? Você vai poder dizer assim, ó, Dudu que disse. E se realmente for pecado? Estou dizendo que não, porque a gente já viu que não aqui necessariamente, né? Mas e aí? Posso fazer então a birra? Porque eu tô com meu pastor disse que não pode, então eu vou lá e vou fazer. Meu pai disse que não pode, eu vou lá e vou fazer. E aí? Qual a motivação então? É glorificar a Deus mesmo? Mesmo? Vamos para a segunda pergunta? Então o Covid-19 veio para deixar as pessoas mais próximas, aprenderem a conviver e serem mais humildes? Cara, tem um problemaço nisso. Um problemaço porque tem pessoas que não sabem conviver. Tem pessoas que não convivem também necessariamente com pessoas que são cristãs. Com os cristãos, ou que se dizem cristãos, já é meio difícil o negócio. Imagina nos lares em que o marido bate na esposa. Imagine nos lares que a esposa picota o marido e sei lá o quê, né? Agora, é que Jesus também fazia isso. Ele falava das ideias dos crentes, né? Das ideias dos crentes da época, né? Quando a gente chegar lá na história do rico do Lázaro, lá na terceira pergunta, nós vamos ler também. Nós vamos também pensar nisso. E aí? Então vale então esse Covid ele chegou para ter essa mudança, para as pessoas ficarem mais próximas, porque estavam muito distantes, porque estavam trabalhando. Mas se de repente passar e as pessoas que não morrerem, né, pelo descuido das outras e também pelas, querendo ou não, pode ser uma coisa que pode ser transmitida meio complicadamente, a pessoa não sabe se foi por causa de um objeto, se foi por causa de uma pessoa, se foi um toque errado ali, se foi por não ter usado a devida higienização, se foi por ter viajado, se foi por ter, enfim. E aí? Deixou as pessoas mais próximas? E aí? Você ficou mais próximo dos seus pais? Se é que você mora com seus pais? Você ficou mais perto da sua esposa? Tivemos pessoas que se suicidaram nesse meio da pandemia aí. Que na cidade, se eu não me engano, dois, né? Duas pessoas que foram ao suicídio. Ou recorreram a isso porque talvez perderam o que dava prazer para a vida delas. A gente não sabe e vamos dizer assim, numa visão geral, a gente não vai julgar o que essas pessoas estavam fazendo num sentido de, meu Deus, ele se matou porque, sei lá, perdeu o emprego, porque não conseguiu arranjar emprego, porque alguma coisa assim nesse sentido. Até porque estava bem complicado para todo mundo, né? Tinha ninguém que estava por cima da carne seca, até os ricos estavam gastando dinheiro, Por que nós, pobrão aí, não tava lascado, né? Mas enfim. Né? E aí? Ele serviu para deixar você mais atencioso com as outras pessoas? Acho que foi na live passada a gente falou sobre o valor do abraço, né? Aí a gente percebeu o valor do abraço. Que realmente, às vezes a gente precisa desse contato humano. E, infelizmente, se as pessoas não têm uma ideia do que é moral, elas vão praticar imoralidades, obviamente. Nós somos afetados, inclusive, né, por essa questão do pecado. O que é o pecado? Porque se eu não definir o que é o pecado, a primeira pergunta que a gente fez lá, que a gente tentou responder, ela fica um pouco vaga. Porque senão a gente vai ter a ideia geral do que, vamos dizer assim, historicamente a Igreja Católica passou pra gente. E aí? Vamos lá, Daís, me ajude nessa. Você ficou mais próximo de mim agora nessa pandemia? Tem um rap do Thiagão que fala justamente disso. A tecnologia que une também separa. Às vezes a pessoa pode estar junto o dia inteiro na casa e ter... Ficar jogando no celular. Ficar jogando no celular? Ficar assistindo novela? Ficar fazendo outra coisa? E não dar bola para a pessoa que está na casa? Isso tira o teu momento de lazer? Então a gente deve nos sacrificar o nosso momento de lazer? Não necessariamente. Mas temos que ponderar as coisas que nós temos feito. Né?
O que eu tô E volta a primeira questão lá que a gente já enfiou na primeira pergunta lá. As minhas ações têm glorificado a Deus? E aí? Complicado, né? Complicado. E a gurizada bate no peito, diz que é cristão e... Nós, né? Nós fazemos isso. É claro que, de uma maneira filosófica, já que a teologia é um ramo da filosofia, nós acabamos vendo que as outras pandemias, os outros problemas, a própria peste que aconteceu, né? Seja, enfim, em outros lugares do mundo, isso e aquilo, ela serviu de ensino para as pessoas. Claro, para aqueles que queriam aprender. Porque, sabe por que eu digo isso? Porque agora aqui na nossa realidade, morreu pessoas por causa do Covid? Morreu, né? Morreram, né? E você deixou de se reunir? Diga, eu deixei, Dudu. Mas as outras pessoas, você tá com outras redes sociais aí, você vê as pessoas viajando, fazendo um monte de coisa aí, blá blá blá. E aí? Pararam de se reunir? Dudu, mas tem que ver que é família. Tá, tudo bem. Vamos dizer que a gente restringiu somente a família, que é o que a maioria das pessoas que estão se cuidando, creio que estão fazendo. Mas todas as pessoas estão seguindo isso? As outras pessoas da família mesmo? Será que não tem nenhum desmioladinho ali que está saindo na balada? Está entrando em contato com outras pessoas? Não precisa ser na balada. Pode ser em outros lugares. A pessoa pode fazer uso incorreto da máscara. E aí? Num geral, então, as pessoas estão... É engraçado perguntar isso porque não precisa ir muito longe para responder, né? As pessoas estão seguindo as regras de distanciamento, isso e aquilo. Eu vi vários crentes ficando revoltados, né? Sejam do grupo evangélico ou do grupo católico, né? Dizendo... só que claro que a gente está apontando um problema na sociedade. Porque muitos lugares não foram fechados, colocaram umas regrinhas de distanciamento, mas não é verificado, né? Não é fiscalizado. E outros lugares, a princípio, que a gurizada considera mais santo, por exemplo, a igreja, ou a instituição, aquele negócio de pedra e tijolo, às vezes é de madeira, enfim. Nossa, lá tem que se distanciar, porque senão, meu Deus do céu. Olha, a gente já conversou sobre isso. É dever dos crentes, vamos dizer assim, cumprir as exigências, a não ser que rotule a nossa fé, a não ser que, tipo, degrina, né, a nossa fé, necessariamente. A nossa fé não é enrolar explosivos no corpo e sair explodindo os outros, né? Já que se é do politicamente correto. A nossa fé necessariamente ela está muito ligada ao que as escrituras dizem, pelo menos deveria, né? E quais têm sido as nossas atitudes? E aí? Você tá saindo lá beber um copinho com os amigos, né? Eu tenho uns amigão aí que estão meio complicados aí. Vamos lembrar do que Jesus falou? Amarás a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, né? E o próximo como a ti mesmo. Isso é amar o próximo? Responde para mim. É amar o próximo? Ficar em descuido? Aliás, é que o problema... Eu trabalho com pessoas também que são dependentes químicas. O problema é que a pessoa não enxerga. Esse é o dependente emocional, né? O dependente dessa vivência humana, né? Ele não enxerga que através de uma atitude dele, ele não está ferindo somente a ele. Ele está ferindo aos outros da sua volta. Ele está ferindo as pessoas que estão próximas a ele também. Nesse caso, vitalmente. Porque vai sentir fraqueza, vai deixar o pulmão mais fraco, isso, aquilo, blá, 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 blá. Mas pode causar óbito. Então não é estranho a gente abrir as redes sociais e ver uma pessoa dizendo tem gente morrendo. Porque é isso que está acontecendo. Mas isso foi uma mentira do governo, não sei o que, blá blá blá, não sei o que. Cara, por favor. Por favor. Te peço pelo bem da humanidade, não é nem por... Complicado, né? E aí? Agora, tá, Dudu, mas eu tava me reunindo. E agora, realmente, parece que eu tô abrindo, tô vendo que tem alguma ponta de verdade nisso aí. Eu paro de me reunir então? Ou agora, já que eu reuni, eu vou soltar e vou, enfim. Ok. Você
vai tentar, vamos dizer assim, ficar mais isolado, né? Aliás, vai ficar isolado. O pessoal que viajou para a praia vai ficar isolado, né? Enfim. É tão complicado. É tão complicado porque geralmente eu nunca senti tanta dificuldade em pregar alguma coisa nesse sentido, porque eu sempre preguei para as pessoas se eram crentes ou se não eram crentes, se eram espíritas, se não eram espíritas, se era qualquer outra coisa que, enfim. E o complicado, o complicado é que eu tô falando, eu tô pregando, vamos dizer assim, eu tô dizendo essas coisas que os crentes já deveriam fazer, já deveriam saber, já deveriam estar praticando, vamos dizer assim, né? E isso se torna muito interessante porque, cara, o grupo evangélico, principalmente, ele tem uma questão crítica muito forte, né, com quem não segue a fé deles. Então, eu vou dizer para vocês que tem ateu seguindo o distanciamento, passando álcool. Eu vou dizer para você, crente, que tem espírita. Dentro dos crentes, né? Eu vou dizer para você, arminiano, calvinista, pelagiano, qualquer coisa aí. Tem outras pessoas que não são da sua confissão de fé que estão seguindo o distanciamento. Mas agora, vacilei? Vamos acertar, mano. Vamos fazer a coisa certa. Dudu, mas não tem como não... Cara, será mesmo? Mas eu peguei por bobeira, não sei o que e tal. Bom, uma coisa é certa. Opinião na internet a gente vai ter várias. Mas o que a tua Bíblia diz? Para você amar o próximo como a si mesmo. Eu noto choros e vídeos de pessoas que perderam outras pessoas por causa do Covid. E nós quase perdemos, né, amor? E aquele choro podia ter sido evitado. Mas é culpa da pessoa, não é culpa dos chineses lá, não é culpa dos morcegos, não é culpa de não sei o quê. Desde o Éden nós temos feito isso, transferindo a nossa culpa para os outros. Mas e cadê a tua responsabilidade como cristão declarado, batendo no peito? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. E aí? Complicado, né? Bem complicado. Tá, manda o próximo então? Ok. Então, teria várias coisas pra gente conversar, né? A gente poderia falar desse marido então que bate na mulher. Agora, o problema é que o marido não tá indo mais. Quer dizer, tá indo, né? Porque os bares não fecharam. Quer dizer, fecharam um tempo em alguns lugares. Enfim, tá uma várzea isso aí, né? Mas agora o marido tava em casa, 24 horas. Se ele já se irritava com o filho, ele vai se irritar mais ainda. Né? Se ele já se irritava com a mulher. Se já batia. Pode ser que alguns dentro disso perceberam que, de repente, eu estou falando dos não bíblicos, né? Porque os bíblicos, os que meio são cristãos assim, ou que se dizem ser cristãos, eu creio que já estão notando algumas coisas, né? Isso é bem provável, né? Tá ensinando alguma coisa para as pessoas? Existe uma frase que é um versículo que ficou bem batido. Deixa eu achar aqui. Ok. Ok. Lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 12, claro que vai ter toda uma história ali necessariamente, mas ele vai falar o seguinte: isso naquela época, imagina agora, 2000 anos depois. Devido ao aumento da maldade, ou em algumas traduções, iniquidade, o amor de muitos esfriará. E para você que está se cuidando, não te deixa revoltado. Ambas, né? Seja pessoas que são cristãs ou não. Estarem nessa várzea aí, contato direto, não se cuidando. É bem complicado, né? É bem complicado. É complicado porque uma,
Porque as instituições religiosas, muitas, não estão preocupadas em denunciar isso. Segundo, os próprios cristãos individualmente, já que muitos, né, pregam que a salvação é individual em si, né, também não estão preocupados com isso. Muitos. Terceiro ponto que é preocupante nisso, né, nessa questão da pandemia. Mesmo depois de ter vindo o castigo, a correção, continuam praticando e fazendo a mesma coisa. Aí se torna muito mais complicado. Show? Então, nesse aspecto, seja cristão ou não cristão, estamos vacilando pacas. Estamos nos colocando... Aliás, talvez nós que se dizemos cristãos e estamos praticando isso, nós não estamos nos diferenciando dos pagãos, das pessoas que não possuem fé. Estamos sendo... Aliás, estamos praticando o que talvez nós não deveríamos praticar por amor ao próximo. Seja você que segue algumas leis a mais, ou seja você que acha que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Topzera? É complicado, gente. Na verdade, deu até uma tristeza. É realmente complicado essa questão da pandemia. Então, o Covid veio para as pessoas serem mais próximas, mais próximas de distanciamento aqui estão, né? Das pessoas que vivem na mesma casa, né? Aprender a conviver e ser mais humildes, idade não se ensina assim, não. Ou não se aprende, né? Pode ser que para algumas pessoas. E conviver é complicado, né? É bem complicado. Vamos lá? Para a terceira pergunta. O cara me deu até uma bad agora. Ô, amor, como é que tá a Sarinha aí? Pra me dar mais uma alegriazinha. Tá, vamos para a terceira pergunta então. Qual é o estado dos mortos? Consciência ou inconsciência? E aí? Hein? Os mortos estão conscientes? As pessoas que morreram do Covid agora, por nosso descuido ou por alguma coisa que aconteceu nesse sentido, vão poder falar com a gente depois? Para muitas religiões, sim, né? Algumas religiões, sim. Mas biblicamente falando. E aí? Eu não vou evocar o episódio lá de Saul, de Davi, até porque aquilo era a visão da feiticeira, né? A gente tem que entrar num outro contexto. Mas os mortos têm consciência, não? E aí? Para responder essa pergunta, a gente tem que entrar em vários temas. Primeiro, o inferno existe? E aí? Para você do... Deus é amor, é colorido, blá blá blá. O inferno existe? O inferno é algo real? Deus já jogou alguém no inferno? Tem alguém no inferno agora? Existe o que, vamos dizer assim, muitas pessoas vão chamar de imortalidade da alma? Ou mortalidade? Aliás, tá chorando? Existe algo que nós precisamos, vamos dizer assim, uma ideia que se difundiu e tal sobre alma? Porque vamos dizer assim, eu morro, ok, morri. Agora, meu corpo, cadê o meu corpo? Ah, tá lá no cemitério. Ah, tá lá no vaso porque cremaram. Ah, jogaram no mar lá, que não sei o que. Ok, beleza. Mas existe algo a mais? Existe uma alma? Um espírito? E aí? Biblicamente isso é sustentável? Vamos para os versículos então. Eu vou começar com um tema mais problemático. Eu acho que não chega a ser a passagem mais problemática, mas eu vou ler uma passagem aqui para vocês, está lá em Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Está escrito o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo,
e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Deixa eu abrir um ponto e vírgula aqui nesse ponto e vírgula, uma vírgula pelo menos. A gente já falou isso em outras lives passadas, mas existiam alguns encontros necessariamente e lugares aos quais as pessoas comiam que eles eram meio abertos, mas não eram abertos necessariamente. E as pessoas inclusive assistiam esses jantares, né? Um desses jantares provavelmente foi o do Zaqueu e de Jesus. Tá, vamos continuar. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, claro, né? Ele está falando necessariamente que desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Estranho, né? Deixa eu abrir um ponto aqui. Essa história ela vai, inclusive, tirar, vamos dizer assim, um pouquinho da questão da ideia geral que se tinha que somente o rico ou aquele que estava sendo, vamos dizer assim, próspero nesse sentido de coisas materiais e tal, esse era abençoado por Deus. Mas aquele que era pobre, cheio de úlcera, cheio de lepra, cheio de um monte de coisa lá e tal, ele era amaldiçoado por Deus. Vamos ler aí, vamos continuar lendo. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Isso poderia abrir, vamos dizer assim, se fosse isolado, porque as pessoas gostam de isolar versículos, né? Justamente várias heresias em si, né? Então, não, legal. Então quem foi rico antes, né? Como eles pensavam que necessariamente essas pessoas elas eram mais abençoadas por Deus. Poderíamos até ligar a questão da salvação, por mais que não fosse a intenção da pessoa. Mas a gente não vai poder dizer assim, vou usar lá o outro versículo lá. Quão é difícil um rico, né, entrar pela... Né, e apesar de ter um contexto, e vocês conhecem a princípio, é bem provável, se não pesquise, que justamente não abre questão para dizer assim, então o rico vai para o inferno e o pobre ele vai para o céu. Não necessariamente. Ambos, na verdade, eles podem ser condenados. Mas vamos ler. E aquele que tem fé, e essa fé não ser só, né, uma fé morta, vamos dizer assim, pode ser salvo. Vamos lá. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui parece-me que tem uma ideia de que, poxa, eu estou em tormento, mas eu tenho 5 irmãos vivos lá. Deixa eu voltar lá, alguém volta lá e avisa eles alguma coisa. Né? Aqui não fala necessariamente o que é. Mas para que eles não venham para esse lugar de tormento. Porque aparentemente aquele lugar de tormento, que era uma chama e ele não estava sendo consumido, né? Estava incomodando ele. Ele não queria que os irmãos dele passassem por isso. Ok? Ele tinha uma certa consciência. Nesse sentido, dessa parábola aqui, né? Então, muitos vão usar essa parábola para dizer assim: então existe uma imortalidade da alma. Horas, um foi para o céu e o outro está lá no inferno. Só que aqui também é um contexto diferente, ou pelo menos pelo seio de Abraão. Aqui a gente vai se divergir um monte, né? Vai ter pessoas que vão dizer assim: não, mas esse era um lugar que as pessoas iam, mas não é o paraíso ainda. O inferno não é o inferno. O inferno é um lugar que logo que as pessoas estão aguardando para logo ir para o próprio inferno, ditamente assim.
Mas e agora? Existem outras partes. Vamos supor que a gente use isso aqui como parábola e não use isso aqui como doutrina, não use como verdade. Então, necessariamente, Jesus deu um exemplo do que para ensinar eles, vamos dizer assim, essa questão do rico e do pobre, né? Mas também sobre a salvação. Ele já estava falando sobre isso. E a ideia, inclusive, que a pessoa tem depois que estava lá nesse lugar de que tem uma chama, a princípio, né? Que pelo menos a tradução fala assim, era que ele não queria que mais ninguém viesse para aquele lugar. Que ninguém mais compartilhasse daquilo. Interessante, né? Pelo menos é isso que está dizendo na parábola. Claro que a gente pode tirar outras ideias aqui, mas essas são duas questões bem principais que a gente pode estar tirando disso. Lá em Ezequiel, no capítulo 18:4, vai estar dizendo assim, ó: Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem está falando aqui? Para quem está sendo falado isso? Por que a gente entrou nessa questão de alma? Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, então ele criou o homem do quê? Algumas traduções vão dizer do pó do barro, né? Enfim. E necessariamente ele faz um sopro, né? E aquele vira o fôlego de vida. A gente pode ir para as raízes, vamos dizer assim, das palavras, que também vai ser encontrado esse mesmo fôlego, se eu não me engano, em Eclesiastes, quando ele fala dos animais. Mas não é necessariamente a mesma coisa. Mas é usada a mesma palavra para dar a intenção. Claro que a gente tem palavras que têm é a mesma palavra, mas tem significados diferentes. Poderia falar do cabo, que é o cabo do quartel, o cabo que é do cabo sei lá, do fio da impressora, que é o cabo, enfim. Várias coisas nesse sentido. Só que quando a gente pega alguns léxicos, eles só dão alguns significados, que muitas vezes são parecidos com essa própria tradução em português. E não foge muito disso. Enfim, mas mesmo assim, para quem não está satisfeito, né, pode ir lá e pode traduzir do hebraico para o português, bem tranquilamente. Ok, mas lá em Gênesis fala que o ser humano ele foi feito alma vivente. E não necessariamente que ele ganhou uma alma. Ok, até aí a gente não pode falar nada. Foi feito uma alma vivente, ok, eu estava falando, estava conversando, enfim, parece que, se não for René Descartes que dispenso logo existo, né, eles estavam vivendo, foram feitos almas viventes, mas ali não fala de uma separação das almas, do corpo e alma. Na verdade, essa separação da alma e do corpo, ela é bem combatida no meio teológico. Existem várias pessoas que vão acreditar na imortalidade da alma, calma que a gente vai chegar lá, e na mortalidade da alma. Morreu, acabou tudo. Inclusive ateus pensam assim. Né? Mas não é porque os ateus pensem assim que não quer dizer que alguma ideia deles não pode estar condizendo com a Bíblia também. Ok? Então vamos lá. Vamos ler outra para a gente ter uma ideia desse negócio de alma aí. Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, racá, que quer dizer tolo, se eu não me engano, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui a gente tem vários ensinos a princípio na questão comportamental, né, dos cristãos, ou seja, dos próprios que se dizem filhos de Abraão, da época, enfim. Mas a gente acaba vendo essa palavra inferno também sendo repetida em outros contextos. Então poderia dizer assim que o inferno não existe? Assim como tem alguns vídeos na internet, eu quando estava novo convertido, eu comecei a ver esses negócios aí. Aí eu disse, a palavra inferno necessariamente ela não está na Bíblia. Ela é usada como Hades, ela é usada como Tártaro, ela é usada como, enfim. Tem outras palavras que parecem dizer isso. Mas esse é só um lugar de tormento e não necessariamente algum, sei lá, a ideia de inferno talvez que a gente tenha generalizada, né? Que tem lá o capetinha com chifre e blá blá blá. Não é verdade? Então, necessariamente, em outros contextos, e Jesus fala, se eu não me engano, em 11 deles, ele vai citar esse inferno. Ele vai citar essa condenação. E, necessariamente, quando nós olhamos para esse contexto, e principalmente para o que a pergunta está falando, ela ainda não foi respondida. Parece-me que pela parábola, sim, né? Que tipo, tem um cara que está lá no seio de Abraão, seja esse o céu ou não, seja outro lugar ou não, necessariamente, e está falando com alguém que está lá dentro de uma chama. Parece que foi necessariamente levado ao inferno, o que é o que vai dizer... Deixa eu só achar aqui.
no inferno, né? No versículo 23 daquele Lucas, capítulo 16, versículo 23, né? Que fala que no inferno tava lá o... Meu Deus do céu. Tava lá o rico, né? E agora? Será que eu posso adicionar alguma outra doutrina teológica aqui para tentar ajudar a nossa questão? Será que os mortos estão vivos ou não? Antes de falar do sono da alma, que não é sonho da alma, né? Sono da alma, eu vou apresentar uma questão que eu aprendi enquanto eu estava, vamos dizer assim, membro da Igreja Católica. Quando eu conversei com agora eu não lembro, era um líder a princípio, ele falou dos tempos. E aí eu lembrei da mitologia grega, de Cronos e quem mais? Kairos, né? E ele acabou citando justamente que essas ideias, elas foram colocadas, elas são tidas, vamos dizer assim, desde a mitologia grega, né, vamos dizer assim, de deuses, mas também no sentido de tradução da palavra. Então, quando eu olho para a palavra, essas palavras, Cronos e Kairos, eles vão dar significado de um período de tempo ou do tempo em si. Mas a pergunta que eu quero te fazer, justamente para te fazer pensar nesse aspecto aqui, Deus está fora ou dentro do tempo? Foi ele que criou o tempo ou o tempo já existia antes dele? Ou com a existência dele existiu o tempo? E aí? Claro que a gente vai achar algumas escrituras, algumas partes das escrituras que vai dizer tudo tem tempo, para nascer e para morrer, para isso, para aquilo, ok? Mas não é isso que eu perguntei. Deus está dentro ou fora do tempo? E aí? Outra passagem meio complicada para a gente trabalhar isso aí. A história do ladrão que estava... Tem os dois ladrões, né? Mas, tipo, que tava, um deles pegou e falou, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no paraíso, né? E Jesus falou para ele, por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Existe uma outra tradução feita pelas... é que, na verdade, eu só vi o Rodrigo Silva fazendo isso, então, necessariamente, pode ser que a fala dele tenha sido assim, por isso te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou a outra possibilidade em si seria que o tempo de Deus ele é diferente do tempo que a gente está vivendo aqui. Quando eu morro, eu já sou julgado e logo eu já estou no inferno. Ou eu já estaria nesse lugar, né? Ou, então, por exemplo, assim, não existe sonho da alma. Ou pelo menos as escrituras não sustentam isso, aparentemente. Mas, eu vou ler algumas outras escrituras aqui, algumas outras partes que a gente vai ler mais ou menos isso aí. Almas clamando, né, inclusive, lá em Apocalipse. Mas, até nós chegarmos lá, vamos tendo essas ideias aqui para a gente poder, vamos dizer assim, esmiuçar essa questão para que nós não fiquemos, vamos dizer assim, só falando de filosofia, num sentido não que não seja bom, né, mas num sentido meio filosófico de todas as coisas, e não chegamos nem a uma resposta, a algum consenso. Até minha intenção aqui não é convencer você de nenhuma delas, mas existiria então a possibilidade de uma consciência pós-morte? Eu digo que sim, para aquele que vai ser salvo e para aquele que vai ser condenado. Isso, nenhum de vocês vai poder dizer que não. Claro, né? O ateu vai poder dizer. Tô brincando. Mas a pessoa que não crê nisso, não crê nessa mesma fé que nós temos, sim, ela vai poder discordar disso. Todas as pessoas podem discordar disso. Mas se a gente lê sinceramente as escrituras, existe uma imortalidade que vai ser dada àqueles que creem em Jesus e também uma condenação eterna, que aí é discutível se ela realmente é eterna ou não, mas aparentemente parece ser eterna, ou não necessariamente, né? Por algumas partes bíblicas meio complicadas, né? E também será, a princípio, vamos dizer assim, algumas ideias teológicas que a condenação também vai ser eterna, né? Então são esses dois aspectos que a gente está trabalhando em cima. Ok, vamos por partes aqui. Antes, então, de entrar nessa questão, existe lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, o seguinte versículo: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma,
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ok, mas se o corpo já morreu, né? Tipo, já foi, né? Mas se queimaram o corpo, já foi também, né? Então, acabou. Bem no fim, quem roubou uma galinha ou quem, sei lá, matou milhões de pessoas, vai para o mesmo lugar. Até porque uma das ordens mais genéricas da ideia do pessoal é que do pó viestes e do pó retornarás. Mas isso também é não encarar o restante das escrituras. Isso é ir até uma parte da história e não necessariamente encarar todo o processo, seja escatológico dos fins dos tempos ou do que é apresentado para a gente nas escrituras, né? E aí, consciência ou inconsciência? Nós vamos achar vários debates, né? A princípio eu vi uns 2, 3, de 1 hora e pouco, e eles eram um pouquinho complicados no sentido que a pessoa não poderia mais falar do que 3 minutos, né? Então 3 minutos para cada um ia girando em torno disso. Claro que alguns falavam um pouquinho mais. E eles usavam as raízes das palavras, justamente para tentar dizer que a ideia de mortalidade da alma, ela era verdade. E a outra ideia de mortalidade da alma também era válida. E as duas talvez possam ter base bíblica, mas deixa eu achar aqui para vocês. Tá chorando aí, amor? Deixa eu achar aqui só para vocês. É bem rapidinho. Ok. Apocalipse 6. Deixa eu só ver aqui bem certinho se é essa aqui. Que eu estava olhando em outra parte do Apocalipse aqui mais coisas. Altar. Ok. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse 6, no versículo 9, uma questão meio problemática, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E essas almas elas não faziam só isso, elas clamavam inclusive, né? Então a gente vai ver outras partes, né? O sangue, enfim, clama. O sangue não clama, né? Como que o sangue vai clamar? A gente vai ver outros versículos, as pedras vão clamar. As pedras não clamam, como que as pedras vão clamar? Várias pessoas defendendo também essa posição, dizendo que isso aí era só uma metáfora, era só uma expressão, né? Necessariamente, o sangue dos mártires eles vão estar lá clamando necessariamente por justiça, né? Por aquelas pessoas que justamente mataram os mártires, as pessoas que lembrando da palavra mártir em si, né? Ela vai ser testemunha. Eu só acho que seria a melhor tradução e não necessariamente discípulo, né? Porque discípulo vem de uma outra palavra. Mas essa questão de justamente serem mártires, testemunhas de Jesus e serem perseguidas por isso, até levadas à morte necessariamente, talvez seria uma expressão e não uma coisa literal. Mas, em contraponto, poderia ter meu amigo aqui do lado dizendo assim: não, realmente é no sentido literal. Essas almas elas estão vivas em algum lugar, clamando necessariamente por justiça. E aí eu posso dizer que não? Assim como, né? Se ele falasse, ou se eu falasse, ele poderia dizer que não. É só uma expressão. A gente poderia usar, vamos dizer assim, versículos escatológicos que falam sobre a morte, sobre julgamento. Mas eles não vão responder exatamente. A gente poderia usar, os mortos estarão primeiro, depois os vivos, enfim. E eles responderiam também essa questão. E aí? O morto tem consciência ou não? Eu sei que nós podemos defender isso. Uma das visões ou outra, qualquer uma dos dois pontos, usando alguns versículos da Bíblia. Mas nós seremos realmente verdadeiros com essa ideia? E aí? Realmente podemos afirmar que os mortos têm consciência? Claro que vão ter, né? Provavelmente. Não estou falando da imortalidade da alma. Morri e estou esperando o dia do julgamento, o dia do juízo. Aí, claro que é um processo transitório que não fala se a pessoa está sonhando, se a pessoa está isso, se a pessoa está aquilo. Não fala. Ou inconsciência. A pessoa está totalmente desligada.
Quando a gente ouve a expressão sono da alma, seria a ideia meio geral da pessoa, eu sei que ela é meio falha, mas seria um estado que a pessoa fica literalmente esperando pelo juízo. E não necessariamente ela está dormindo num sono que está tendo um sonhozinho bom lá do paraíso ou do inferno, alguma coisa assim. Não necessariamente. O que eu posso afirmar, literalmente, se eles estão em consciência ou inconsciência, é que um dia eles terão consciência. Inclusive, seja para condenação ou seja para salvação. Eu acho que essa seria a ideia que, em geral, os cristãos poderiam ter. Claro que não é problema eu defender a imortalidade da alma e outra pessoa defender a mortalidade, né? Mas, necessariamente, a ideia que a gente tem que ter, ela tem que ser muito maior do que, vamos dizer assim, uma coisa específica. Até porque a gente não tem tantos detalhes dessa coisa específica, né? E aí, bem no fim, cada um vai lançar uns versículos aqui, outro vai lançar outros versículos lá, e eu não vou poder afirmar nenhuma coisa nem outra. Claro, quem é chatinho nessa questão, eu posso ler vários versículos, ter uma ideia de alguma coisa, mas eu ainda posso posso mudar de ideia, mas eu também posso manter a minha mesma ideia. Ok? Isso não é para que a gente mude de ideia, vire mortalista, não vire mais. É para que a gente tenha a ideia de que nós precisamos sentar e conversar sobre teologia. Nós precisamos sentar e conversar sobre a nossa fé. Compreendem? Porque em assuntos pequenos, por exemplo, o da tatuagem, o do se as famílias estão próximas devido à pandemia, alguma coisa assim, né? Se as pessoas ficaram mais próximas. Ou esses que são mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicados, e eu não trouxe literalmente essas traduções, palavra por palavra, seja Geena, seja a Tártaro, seja Hades necessariamente, algumas palavras que incisivamente falam sobre o inferno ou outras ideias assim, porque necessariamente nós não vamos ter essa certeza. A certeza que nós vamos ter é que algumas, é o que eu falei antes, né? Algumas irão para onde? E algumas irão. Essa ideia também é ruim, né? Essa ideia que a gente vai para cima e que vai para baixo também é bem complicada, né? Mas eu uso essa ideia porque ela é mais fácil das pessoas entenderem. Mas vamos usar vamos dizer assim, a ideia teológica seria então que algumas almas elas estão sendo reservadas. Claro, deixa eu pontuar aqui para vocês. Existem outras passagens, né, que vão falar sobre o inferno. Então, anjos que foram precipitados no inferno, foram jogados no inferno, enfim, Satanás e seus anjos, isso e aquilo. Mas nós temos que também ter uma ideia de que nós não estamos falando de anjos, nós não estamos falando de Satanás, nós estamos falando de nós. Então, a Bíblia sustenta isso. Ok, a existência do inferno a gente sabe que vai ter pessoas que vão ser destinadas a isso. Ou pelo menos para um lugar de tormento, seja esse inferno que é o mesmo do Satanás e seus anjos, ou seja essa ideia de algum lugar profundo, algum lugar ou outro lugar, que inclusive aí que mora o maior problema, vai estar fora da presença de Deus. Essa ideia também foi levantada por muitos teólogos no passado, num sentido de que a ideia de estar no inferno é uma ideia que está sem Deus. Mas essa ruptura, esse problema, ele já acontece nos dias de hoje. Depois que a gente pecou e saiu do paraíso, vamos dizer assim, né? Que a gente foi expulso, nós também estávamos assim, nesse estado meio sem Deus a princípio. Claro que Deus, como ele é onipresente, ele nunca abandonou a humanidade e sempre tentou auxiliá-la, sempre tentou mostrar para ela que existia um caminho, né? E esse caminho, inclusive até a mesma lei que a gente estava conversando, ela servia de sombra para o que havia de vir. E quem havia de vir? Cristo. E quando, vamos dizer assim, Cristo morreu e ressuscitou, logo nós tivemos essa chance, vamos dizer assim, de, através da sua graça, podermos ter fé nele e aí alcançarmos a salvação. Não por méritos próprios necessariamente, mas justamente porque essa graça está disponível a todos nós. E nós podemos recusá-la, mas nós podemos também aceitá-la. E não é que isso vai te fazer um crentão, vamos dizer assim, de um dia para a noite, mas que literalmente nós vamos poder caminhar mais em direção a viver num caminho do que Deus quer que a gente viva, vamos dizer assim. Que a gente abandone o pecado, né? Abandone as tatuagens, não necessariamente, né?
mas realmente vermos se o que a gente tem feito tem glorificado a Deus. Isso falando enquanto cristãos. Ok? Então a gente pode defender a consciência da alma, a imortalidade, depois de mortos, né? Os mortos estão conscientes. A gente não sabe em que tempo está Deus, se Deus está fora do tempo. Eu também não quero levantar a ideia da física quântica, né? Que existem vários universos, blá blá blá, mas vamos descartar essa aí. Vamos falar sobre todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Elas estão acontecendo e ainda vão acontecer. É meio complicado a gente ter essa ideia, mas necessariamente, quando eu morro, eu sonho? Essa é uma pergunta boa, né? Essa seria acho que uma pergunta melhor, talvez, do que pra gente conseguir conversar sobre isso. Porque se eu sonho depois que eu morro, e aí? E daí aguardo o dia do juízo final e tal para ser julgado? E aí? Então a gente sabe que terá um julgamento. Isso é complicado de dizer porque na cultura que a gente cresce a gente não quer ser julgado, né? E quando a gente é julgado a gente quer estar certo, na verdade, né? Por exemplo, se eu tenho uma instituição religiosa que prega uma coisa, e vamos dizer que eu acredito que isso seja biblicamente correto, eu não quero estar errado. E alguém que disser o contrário, eu ainda vou lá apontar o dedo na cara dele e dizer, você está errado. Mas não num princípio bíblico de a gente exortar os irmãos, só para dizer que está certo. Isso é ser cristão? E aí? Vamos lá? Então, se vocês conseguirem, vamos fazer o seguinte que vai ficar mais legal, eu também não vou me prolongar mais aqui. O que você acha dessas questões? E aí? A gente pode ou não pode fazer tatuagem? Ou pode ou não pode é complicado, né? A tatuagem é pecado? E aí? A segunda questão, a pandemia está ensinando a gente a ser mais humilde, aprender a conviver? E aí? Existe a imortalidade da alma? Existe os mortos, quando eles morrem, eles estão conscientes ou não? E isso, claro, que abriria brecha, vamos dizer assim, para a gente conversar sobre a intercessão dos santos, isso e aquilo, até essa própria questão de santificar as pessoas, mas da Assunção de Maria aos céus, né, igual defende a Igreja Católica. Mas esse vai ser um papo para um outro momento. Topzera? Então reflitam sobre isso. Comentem aí embaixo. Sabe por que comentar? Porque vamos dizer assim que o Duduzinho esteja errado, você pode colocar o teu ponto de vista aí embaixo. Espero que, né, claro, ele seja biblicamente, né, ele seja meio bíblico assim, né, esteja falando da Bíblia em versículos bíblicos, não sejam arrancados de contextos e não acabem fazendo mais confusão ainda. Mas que a gente pense que existem assuntos mais complicados para serem discutidos. E eles não são por quê? Não são porque às vezes a gente está preocupado em, sei lá, usos e costumes, que muitas vezes não são pautados pela Bíblia, alguns deles, né? Em crescer no cargo lá que eu tô, eclesiástico, em preocupados, só a minha própria salvação, os outros que se, né? É algo que as pessoas ficam meio apegadas. Mas voltamos então para a pergunta que a gente tinha enxertado na segunda e na primeira. As nossas ações têm glorificado a Deus? Será que mesmo essas ações que eu tenho praticado condizem com a fé que eu digo que sigo? E aí? É uma exortação para o começo do ano. É uma correção, creio eu, que vinda do Senhor para todos nós e não somente para o Dudu. Eu não vou prometer para vocês, dar sorrisinho aqui, prometer avivamento, prometer que seja um ano de bênçãos, prometer que você vai conquistar o que você quiser. Muito pelo contrário. Eu espero que nesse ano a gente tenha um aprendizado e use essa sabedoria que acho que você pediu a Deus para seguir Ele verdadeiramente. Nem que isso custe as nossas vidas num sentido que as pessoas vão nos perseguir, enfim. Claro que, como eu disse, nós não vamos enrolar explosivos no corpo e sair explodindo a gurizada aí que é infiel. Até porque nós nos dizemos fiéis, mas olha só com as 3 perguntas que a gente conversou. Será mesmo que a gente é fiel a Deus? Com essas perguntas que nós fizemos hoje. Você é fiel a esse Deus aí? Complicado, né? Show de bola, gurizada. Então, eu creio que seja isso de conversa hoje. Nós demos
uma prolongada na primeira questão lá, justamente porque ela teria um conteúdo que ajudaria na segunda e na terceira, que era justamente esses das ações. Então é pecado eu tatuar o corpo? Bom, se eu for israelita da época de Moisés, era, porque necessariamente as pessoas estavam fazendo isso porque aparentemente tinha alguma coisa ligada aos mortos. Ah, né, necessariamente uma veneração, alguma coisa assim. E a quem eu tenho que glorificar? A Deus, ok. A segunda pergunta, ajudou a pessoa a ter mais... as pessoas serem mais humildes? Não, humildade não se aprende assim. Às vezes as pessoas até são humildes, mas pelas situações da vida, elas acabam tomando outras atitudes, né? A própria Escritura diz para as pessoas que creem, irai-vos, mas não pequeis, né? Enfim, ireis, mas não pequeis. Depende do tempo, né, que a gente vai traduzir agora. Mas enfim, e a terceira questão, ela fala sobre duas questões teológicas, fala sobre consciência e inconsciência da alma. Ou quando os mortos morrem, eles ficam inconscientes por um tempo e eles vão ressuscitar no dia do juízo, mas mesmo assim não fala de nenhum sonho da alma. Então, necessariamente, agora quando eu morrer, eu vou já me encontrar no dia do juízo. Seja eu agora, nesse momento, ou o cristão, que se Jesus não voltar, né, daqui 1000 anos vai morrer e daí vai encontrar também Deus no dia do juízo. Porque talvez Deus esteja fora desse tempo necessariamente. Porque se Deus está condicionado ao tempo, aí nós vamos entrar lá naqueles aspectos de criação. Então Deus foi criado, Deus, enfim. Ok? E o conceito de eternidade, ele não cabe esse esquema de tempo. O tempo é algo que está limitado a nós, ou nós estamos limitados ao tempo. E aí vai entrar aquele versículo de Eclesiastes que fala também lá, é repetido, se eu não me engano, em um dos evangelhos sobre tempo de nascer, tempo de morrer. Ok? Então, uma coisa a gente tem que sair nessa questão 3 na cabeça de certeza. Embora eu possa acreditar em uma questão ou em outra, existe uma muito mais clara pra gente, que deveria estar clara pra gente, que ou a gente vai ter a salvação eterna, né, a vida eterna, ou a gente vai ter uma condenação eterna, mesmo que essa condenação seja por tempo, né, porque daí vai entrar esses dois assuntos que as pessoas vão tentar colocar. Mas não é eterno o fogo do inferno, ou alguma coisa assim, a pessoa vai receber lá os açoites, umas menos, umas mais, mas necessariamente é que é o que o escritor eu acho que fala assim para facilitar para as pessoas, e também a gente não sabe se é literal, e outros vão dizer, não, é só jogado lá, ele é punido e acabou, já está sem Deus, então esse é o inferno, a princípio. Ok? Então a gente tem que ter essa ideia de que existe uma salvação, existe uma vida eterna, que foi oferecida a quem? A nós, e temos que ser gratos por isso, porque nós não merecíamos. Nós não merecemos, muitas vezes. E quem dizem isso? Os nossos próprios atos. Seja lá do começo, seja agora do final, de cristãos que têm informação aqui, ó, na palma da mão. Né? E acabam tomando decisões totalmente contrárias. Não gostou? Me chama no privado lá, a gente conversa, não tem problema nenhum. E, claro, vão existir outras questões, já existem alguns debates na internet, né? E vocês podem estar assistindo eles. Eu posso postar alguns aqui, inclusive porque aqui na descrição, porque eles são bem interessantes. Eu acho que agora, esse ano, é bem provável que eu comece a fazer isso. Pelo menos aqui no Facebook a gente tem no YouTube também dá, né? A gente tem uma liberdade maior. Eu posso colocar na descrição justamente alguns versículos que foram usados para a gente conversar sobre isso. Não necessariamente que eles, né, são unilaterais quanto a uma opinião. Por quê? Porque eu e você podemos ler o mesmo texto e ter opiniões diferentes. E eu creio que seja aí que os cristãos devem ser cristãos, né? Conversar, se necessário, demorar não só um dia, mas mais tempo conversando sobre alguns temas que são importantes. E realmente pensar, esse tema aqui, se eu interpretar de um jeito ou de outro, ele pode interferir na minha salvação? O conhecimento que eu tenho adquirido agora, ele tem sido, vamos dizer assim, para louvor e glória do Senhor? E honra, né? E aí? São bastante coisas a se pensar e bastante coisas a serem discutidas, né? Então, vamos começar a fazer um trabalhinho, vamos dizer assim, mais escrito para a gurizada, nem que seja só copiar e colar os versículos aqui embaixo, para que vocês possam ir acompanhando. Só que eu acho que talvez fique muito grande a descrição, né? Mas vamos lá. Topzera? Então, valeu. Essa foi a conversa de hoje.
Qual que é o teu posicionamento, Dudu? Imortalidade ou mortalidade da alma? Ou, vamos dizer assim, vamos começar pela primeira. Tatuagem é pecado? Não. Necessariamente. E aí, necessariamente. Segunda, serviu para a gurizada deixar próximo? Não. Ser o mais humilde e aprender a conviver? Não. Pode ser que para alguns, mas outros não. E aí, mortalidade ou imortalidade da alma? Com qual você fica? Cuidado. Porque é assim que a gente vai exigir das pessoas. E é assim que a gente vai julgar as pessoas assim, essa serve para mim, essa não serve mais para mim, ou alguma coisa nesse sentido. Então, existem versículos que eles falam sobre almas que clamam, eu creio que seja muito mais uma expressão, mas eu creio nessa questão do tempo, que quando eu morro, eu vou direto para o juízo. Dudu, mas eu vou ler lá que os mortos em Cristo, que eles vão ressuscitar primeiro lá e tal, não sei o quê. A gente já conversou sobre isso, ou demos uma pincelada ali na live. Eu creio que o tempo onde Deus se encontra é diferente do nosso tempo. Outros vão levantar questões. Tá, mas Jesus ressuscitou em corpo lá, glorificado e tal, e estava na terra, estava ensinando a gurizada e tal. Ok, mas necessariamente, assim como ele teve a primazia em todas as coisas, essa questão da ressurreição, a gente não sabe nem como será o corpo de Jesus. Algumas partes da escritura falam que era um leão tido como morto, outras palavras, outras vão dizer, os olhos deles eram os olhos deles era brilhante como isso, os sapatos dele eram como fogo, enfim. Não lembro dos versículos agora bem certinho, tá? Mas, necessariamente, a voz dele é como um trovão, como, enfim. E essa afirmação, com certeza, de como será o nosso corpo glorificado, a gente não tem. Show? A gente sabe que na escritura vai dizer, o corpo mortal, que está vestido, né, o que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Agora, como será? Se eu vou ter aparentemente alguma outra coisa? A gente só sabe o que aconteceu com Jesus. Então a gente sabe que ele comeu com os discípulos, a gente sabe que isso aconteceu, aquilo aconteceu, enfim. A gente sabe que haverá novos céus, nova terra, que não vai ter isso, que vai ter aquilo. Algumas coisinhas, mas do corpo em si, poderia ter sido a pergunta que a gente tinha discutido hoje. Mas ia dar pouco resultado, vamos dizer assim, para a nossa questão da conversa, do refletir, que eu acho muito mais importante, né? Refletir e conversar mesmo, porque eu sei que vocês vão encontrar teólogos muito bons, defensores disso e daquilo, mas quando isso e aquilo não é uma heresia escancarada, eu creio que a gente pode conversar assim, e até as pessoas podem mudar de opinião. E é por isso que eu preciso, inclusive, da opinião de vocês e da, vamos dizer assim, opinião da escritura que vocês têm, a leitura de escritura que vocês têm. Por quê? Porque essa é uma das maneiras que, enquanto pandemia, nós temos a chance de conversar. Aquela mensagem que você manda para um amigo agora, aquela mensagem que você manda para tua esposa, para alguma coisa. Claro que vocês podem conversar ao vivo, você e tua esposa pelo menos, mas existem alguns assuntos que, por exemplo, eu perguntei para a Daisy sobre uma coisa ali antes da live, e ela foi me perguntando, eu fui questionando ela mais sobre outras coisas, até que necessariamente, algo nos fez pensar. Não fez pensar somente a ela, mas fez pensar a minha ideia também. Entendem? Isso vai, vamos dizer assim, produzir, vamos dizer assim, tanto relacionamento, humildade, necessariamente entre seja ela, seja eu, seja essas pessoas que batem no peito e dizem que são cristãos, mas também com a nossa própria união, vamos dizer assim, como casal. Nós vamos aprender a nos relacionar em cima da escritura também. Porque não é somente colocar o peixinho no carro, usar as camisas de Jesus lá e tal, as camisas com versículos bíblicos, enfim. É viver uma vida integral. E essa vida integral é feita de tempo. Ela é feita de momento por momento. Vai ter momentos que a gente vai errar? Vai. Mas se nós cremos que somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da morte, enfim, do juízo, nós vamos entender também que nós erramos e que nós precisamos, inclusive, né, segundo algumas parábolas que a gente estava dando uma conversada, perdoar as pessoas. Show? Então, comente, compartilhe, talvez se você achou legal isso aí. E
não se resuma a um estudo. Não resuma a tua ideia, a tua concepção de Deus, disso e daquilo, a somente uma ideia de alguém que alguém falou num vídeo necessariamente. É claro que isso pode produzir, pode edificar, pode, né? Assim como a gente tem feito. Mas pense nos outros lados da moeda. Porque alguém pode estar pensando naquele outro lado da moeda e não chegar, vamos dizer assim, mais perto de Deus justamente porque ou as pessoas divergem, ou ela não tem uma ideia clara do que realmente é a verdade bíblica. E através do conhecimento é uma boa maneira de a gente conseguir atrair as pessoas. Porque muitos vão citar muitas coisas. Ah, por que existe maldade do mundo? Por que isso, por que aquilo? Mas se você estiver preparado, e você for cristão, ou se você quer, vamos assim, ter esse desejo de aprender, pesquise, leia, assista, se necessário, ouça, né? Hoje em dia tá na moda os podcasts aí, tem podcasts muito bons, apesar de que, infelizmente, às vezes eles acabam sendo igual os vídeos que nós temos feito, eles são meio unilaterais, apesar de ter uma participação das pessoas, ele acaba sendo só o Dudu falando lá, então quem sabe esse ano a gente faça alguma coisa diferente, mas necessariamente sempre para honra e glória do Senhor. Show? Um abraço.